pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Ousar. O meu nome é Gabriel. Meu nome é Gabriela. Hoje uma convidada muito especial, assim, para vocês verem como que o nosso podcast está ficando cada vez mais chique e elegante. Nosso nível de convidada cada vez melhor e agora a gente tem até uma colinha, porque o que falar da Inês? O nosso tema principal vai ser neurociência do consumo, mas a gente tem aqui uma mini bio muito excepcional. Inês, conta um pouquinho dessa tua trajetória, essas empresas, assim, não quero nem começar a ler porque é muito renome, é muita coisa forte. Conta um pouquinho dessas experiências que você já teve, faz um pequeno briefing aí do teu trabalho. É simples. Eu comecei muito cedo, já direto na área de marketing, que era uma área nova na época, e eu comecei como trainee na Pepsi. Quer dizer, antes eu tive uns estágios, né, de recepcionista, aquelas coisas que a gente não põe no LinkedIn, mas todo mundo tem, né? Deixa E em todo off. mundo começa de algum lugar. Mas o primeiro, com 20 anos, eu consegui um programa de trainee na Pepsi, né? Que é uma empresa de produtos de consumo que estava se relançando no Brasil mais uma vez. E dali para frente, isso me deu um gancho muito bom, porque a Pepsi tinha uma estrutura muito pequena, a gente fazia de tudo um pouco, a gente tinha muita autonomia, né? E isso me deu um senso de responsabilidade e um conhecimento muito grande de todas as áreas. Dali para frente, eu me encantei com o mercado de produtos de consumo, e aí aquela primeira página, sabe, do flyer do supermercado, toda Sim. ela, já trabalhei papel higiênico, absorvente, bebidas, tudo, né? Que é um mercado que me encanta pela cobertura, né? Porque eu brinco que fala que é assunto de pizzaria. Todo produto que é assunto de pizzaria, eu gosto. Faz sentido. Consumo, né? E consumo muito alto, né? É. Inês, uma dúvida, assim, já de curiosidade na mini bio. O que te fez se interessar por essa área que envolve o consumidor, envolve o marketing? O que despertou em ti para tu querer ir atrás disso? Eu acho que tem duas coisas. Uma, eu gosto muito de entender não só o que as pessoas fazem, mas eu gosto de entender por que elas fazem, né? E segundo, eu gosto muito do mundo dos negócios, né? Então, eu gosto de fazer a coisa crescer, né? De fazer a empresa crescer, de ver um produto dando certo. Então, eu acho que o marketing tem essa junção, né? De conversar com as pessoas, com o desejo, com as necessidades das pessoas, entender os movimentos, né, da sociedade e, do outro lado, você cruzar com os objetivos de negócio. É maravilhoso mesmo. Ele é muito abrangente, né? Você... E às vezes aí que talvez o iniciante no marketing falha um pouco. Às vezes pensa muito só no produto em si, ou às vezes pensa muito no mercado, ou às vezes pensa só externamente, mas não olha para dentro. Até antes da gente começar o episódio, você estava comentando que você gostava muito de falar dentro da empresa, né? Que a produção, às vezes até com o jurídico, se faz sentido ou não. E eu vejo que às vezes, a grande maioria peca um pouco nisso. Pensar, eu só preciso dar resultado, eu só preciso trazer lead para dentro de casa e eu não preciso conversar com a minha equipe de venda, sendo que às vezes ali é uma mina de ouro, né? Não, ali todo mundo é consumidor. Para mim, todo mundo passou na frente é consumidor, entendeu? É consumidor em potencial. Ou até um ex-consumidor, ou até um consumidor resistente a alguma coisa. Então, eu quero entender, são pessoas. Eu quero entender o que aquelas pessoas pensam, não só do ponto de vista jurídico, mas o que elas pensam a respeito da vida, a respeito daquele negócio, a respeito do trabalho que a gente está fazendo. Então, eu acho que se eu puder transformar cada funcionário num divulgador da marca, né, cada colaborador, nossa, aí é o céu. Isso é maravilhoso. Mini vendedores ali dentro, Mini vendedores. Né? E eu vejo que você sempre foi para esse caminho realmente de consumo, né? Que é aquele marketing que realmente é o que você comentou. Todo mundo aqui vai ser um consumidor dos produtos que você está... Aí vem a importância da conversa, de entender esse feedback, às vezes ali no campo mesmo, né? Na verdade, o marketing, ele nasceu na indústria de produtos de consumo de massa, né? Por quê? Porque a partir do momento que excedeu a produção, você precisava de um diferencial para vender, né? Porque no início você vendia o que produzia, depois, quando excedeu a produção, você precisava de um diferencial. E aí surgiu a ciência do marketing. Então, esse eu acho que é o marketing mais puro, né? É esse. Por quê? Porque tem uma penetração grande. Eu sempre gostei, nunca gostei de mercado de luxo nem nada, porque eu gostava assim, de 80% de penetração, sabe? O auge, para mim, foi papel higiênico. Eu falei, quem não usa, né? Todo mundo usa, né? Muita então, gente. assim, uma penetração muito grande, né? E um consumo, um ciclo de consumo também rápido, que isso também é muito desafiador. Porque se você fala de carro, por exemplo, que a pessoa tem aquele ciclo de consumo
né, a cada 2 anos, na melhor das hipóteses, vamos falar assim, né, é um outro tipo de desafio, porque se você perde aquela venda, você, né, mas esse consumo do dia a dia, para mim, é muito bom, porque é uma convivência diária. E é um mercado que é super sensível a preço também, né? E tu tem que estar muito ligada ali, pensar na hora de entrar. É muito sensível a valor. Exato. Né, que eu sempre brigo um pouco com a história do preço, porque para mim é sensível a valor. Que é a equação entre o que você está cobrando e o que você está vendendo, né? Então, essa é a sensibilidade. Quando você acerta nisso, você pode cobrar R$100 ou R$5. Porque uma vela, para mim, é sempre caro, porque eu não gosto de comprar vela. Entendeu? Sim. Então, eu acho um saco comprar vela. Então, vela, para mim, eu nem sei quanto custa uma vela. E qualquer preço de vela, para mim, é alto demais. Porque é uma coisa que não me interessa, né? E outras coisas que são maquiagem, batom. Eu adoro batom, né? Então, batom, para mim, eu vou lá, né? Pesquisar e tal. Então, eu acho que é muito essa questão do valor. E o legal, né, Inês? Eu, como tu, trabalhei muito no bens de consumo. Esse bens de consumo que todo mundo usa, como tu diz, né? E eu acho que o mais legal disso tudo é que todo mundo tem uma opinião para dar, então, que nem tu falou, né? Todo colaborador sabe o que dizer, então a Absorvente, todas as meninas da empresa podem palpitar. Mas muitas vezes o consumidor, ele nem sabe o que ele quer de verdade, né? Então, eu até queria trazer um pouquinho da tua experiência com neuromarketing e tu contasse pra gente um pouquinho como tu também caiu nessa área, porque a ciência do consumidor, ela é muito louca, né? A gente pensa que sabe o que a gente quer, a gente faz um teste, eu falo, não, essa garrafa tem que ser verde. Quando chega na hora, a garrafa é verde e aí ninguém compra. Aí dá vontade de falar, mas você falou, né? Que ia comprar, fazer tal que é o consumidor. Eu acho que a neurociência veio para mim numa hora que eu queria entender o que não está no iceberg, né? Na ponta do iceberg. Eu queria entender as motivações que o próprio consumidor não sabe que tem, né? E aí você começa a trabalhar com outras coisas, né? Isso exige um nível de responsabilidade, de ética muito grande, porque você começa a ter acesso a informações que não são declaradas para você espontaneamente. Então, você tem que ter muito cuidado como lidar com elas. Né? Mas que estão aí. Sim. Então, eu acho que quando o Steve Jobs falava não adianta fazer pesquisa porque o consumidor não sabe o que ele quer, o que ele estava falando era isso, era que as metodologias de pesquisa que existiam na época, elas liam só a ponta do iceberg. E muitas vezes a gente fala uma coisa, até às vezes para ficar livre da pesquisa, né, da pergunta, mas a motivação a gente mesmo não sabe. Eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala de processo de decisão de compra, os neurocientistas dizem que mais de 85% dos processos de decisão de compra são emocionais. Aí você fala, mas para que a gente fica tanto tempo desenhando, então, os atributos funcionais de um produto, se é tudo emocional? É tudo. Não estou falando só o batom, eu estou falando do carro, eu estou falando do apartamento, eu estou falando tudo, inclusive bens duráveis, tá? E com valores altos, né? Mas para que serve todos os aspectos emocionais? Esse 15%, ele serve aonde? Eu tomo a decisão emocional, por exemplo. Eu decido que eu vou comprar um sapato preto que eu vi na vitrine. Tá? Por quê? Porque eu gostei do sapato. A razão é essa. Eu gostei daquele sapato, eu quero comprar. Mas eu preciso de uma justificativa. E essa justificativa, seja para mim ou para qualquer outra pessoa, ela é racional. Aí eu falo, eu vou comprar esse sapato preto porque ele tem uma fivelinha dourada e eu não tenho nenhum com fivelinha dourada. Eu tenho 5 em casa. Você cria a própria... Você, no argumento de vendas da vendedora ou na própria peça, vai vir esse atributo emocional. Mas eu já tomei a decisão. Dentro da tua própria cabeça, tu já está negociando consigo mesmo. Eu e todo mundo. Porque eu estou ouvindo o atributo racional, mas não é ele que vai me fazer. Ele é só justificativa para fazer. Por isso que a gente fala que a razão ela vai na frente, mas a emoção é que conduz, né? Como se tivesse uma imagem de um cérebrozinho andando e atrás quem está conduzindo é o coraçãozinho, né? Porque a gente decide com o coração. Isso é provado cientificamente. Né? Agora, o atributo emocional e o desenho de produto, eles são importantes para isso, para você poder dar esse arcabouço para o consumidor se justificar, às vezes só para ele próprio. Né? Ele falar, tá bom, eu fiz uma boa compra.
Caramba, é muito extenso isso. E tu acha que, por exemplo, eu estava estudando recentemente sobre hipnose, né? Aí tinha aqueles caras que iam em programa de palco que ia lá e hipnotizava. E daí eu vi um cara falando que, tu sabe o que eles falam no ouvido desse convidado? Eu falo, o que ele fala? Ele fala, eu não vou saber repetir agora, mas ele fala assim, algo muito fora do normal para quebrar a razão dele e a próxima mensagem direto no emocional e ele acaba acatando aquela ordem. E eu vejo que se a gente pegar a publicidade, por exemplo, sei lá, Coca-Cola, a própria Tigre. Pô, a Tigre é o comercial dos caras, estão numa obra, eles gritam dentro de um cano e sai um macaco de lá. E aí a próxima mensagem é compre Tigre. A Coca-Cola parece um urso polar andando de bicicleta, abra felicidade. Isso, tu acha que faz sentido isso? É um pouco de neurociência também? Ou fazer uma mensagem tão absurda para quebrar a razão e ir direto na emoção do consumidor? Olha, é muito complicado a gente achar que é muito perigoso, eu acho que é a palavra, a gente achar que a criatividade sozinha vai resolver, até a criatividade na criação do produto, ela vai quebrar essa barreira racional e vai no emocional. Isso tem que ser uma coisa desde o posicionamento do produto, da marca. Mas isso faz sentido quebrar a razão para ir no emocional? Você não precisa quebrar a razão, porque não se você estabelecer essa luta interna na cabeça do consumidor, você vai perder, porque o universo vai pedir para ele agir racionalmente. A gente é ser humano, a gente é educado desde criança a agir racionalmente. Não posso chegar, com exceção de criança até 5 anos de idade, às vezes nem isso, né? Eu não posso chegar no avião e falar, não quero sentar nessa cadeira, não gosto dessa comida horrorosa que vocês estão servindo, eu quero outra. Infelizmente. Não posso fazer isso, infelizmente, porque dá vontade. Né? Então, não adianta. A gente finge que acredita que o voar é gostoso, que a comida é gostosa e que tudo bem, que as pessoas que vão sentar do lado da gente são educadas. A gente finge que acredita porque a gente quer chegar em 1 hora num lugar que de ônibus demoraria 20. Então, se o serviço não me oferece isso, não adianta. A propaganda sozinha não resolve. Tá? Então, a emoção ela tem que vir lá de trás, na hora que você desenha o serviço e o posicionamento de marca. Por isso que quando a gente fala no insight, que é o segredo de tudo, que é uma necessidade, ou o que a gente fala hoje é uma dor, né? A dor ela tem que ser do consumidor. Ela não pode ser uma dor da empresa. O serviço não pode nascer de uma dor da empresa, ele tem que nascer de uma dor do consumidor, porque senão ele não se sustenta. Se é uma dor, eu já estou no emocional dele. Aí depois, vocês sabem disso melhor do que eu, existem milhões de estratégias criativas de confecção desse serviço, desse produto, de distribuição e de comunicação. E aí sim vale, aí tudo vale, não preciso nem da hipnose, aí tudo vale, porque eu já tenho interesse, o negócio já é relevante por si. Né? Ele já olha, quem não quer, né, chegar... Eu me lembro que a Varig, há muito tempo atrás, ela tinha uma placa do Rio para São Paulo, demora 5 horas de carro, né? E de avião demora 40 minutos. O que a Varig fez? Não tinha fazer nada, a Varig, que hoje é a Gol, né? Ela botou uma placa, ela cronometrou 40 minutos de estrada e botou uma placa no meio da avenida falando assim, se você tivesse ido de avião, você já estava lá. Que legal. Você via aquilo ali, você queria matar. Por quê? Porque ele não falava, eu tenho os aviões mais modernos, eu tenho, né, você chega... Né? Ele falava a dor que a gente tinha, que era ficar 5 horas naquela estrada, quando você sabia que em 40 minutos dava para ser chegado, né? São 4 horas e 20 de tempo perdido. Então, na verdade, a criatividade veio da dor do consumidor. Vem da dor do consumidor, e a dor do consumidor é uma emoção. É uma emoção. Não é só um serviço. O serviço... Porque eu brinco, amanhã eu vou falar isso de novo também, né? No evento, eu brinco e falo assim, ninguém acorda para consumir. A gente acorda para viver. Né? Então, se você identifica uma dor do consumidor na vida dele, ele fala, vem aqui me ajudar, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque, puta, alguém me entendeu. Né? Alguém viu que isso era um problema e está aqui, puta, vai me ajudar. Né? Vocês não são da época, mas antes do Waze era um negócio desse tamanho, um livro enorme que a gente ficava vendo o mapa para conseguir chegar no lugar. E o mapa não terminava numa página só, tinha que estacionar o carro para poder ver o mapa. Aí no meio do trajeto, no meio do trajeto você esquecia o que você tinha lido, tinha que parar de novo, parar para perguntar e tal. Isso era uma dor, né? O serviço de táxi era uma dor, né, também, até chegar ao Waze. Aquela coisa de tirar, eu não tenho dinheiro, e o cara não tem troco, aí o cara te largava no carro para apanhar o troco no meio da rua. Era uma dor. Né? Então, quando o Uber chega, quando chega o Waze,
eles já estão ancorados, o serviço já está ancorado numa dor. E aí, claro, a comunicação, o que ela faz? Ela te conquista com graça, né? Por quê? Porque a comunicação, principalmente no Brasil, e aí a gente vai falar, vamos falar de TV aberta, vai começar, depois a gente vai para os meios digitais. A TV aberta, o que ela faz? Ela te dá uma programação de graça, mas de cada 1 hora de programação é pelo menos 15 minutos de propaganda. Então, ela te rouba 15 minutos de entretenimento para te comunicar alguma coisa. É um roubo de tempo. Se essa publicidade ainda por cima for chata, pelo amor de Deus, eu vou ficar com ódio desse produto. Dá um efeito reverso, Dá né? um efeito reverso. Então, a comunicação ela tem o papel de se inserir no entretenimento. Isso vale também para as mídias digitais. Ela se insere no entretenimento para ela ser relevante e autêntica. E eu só consigo essa relevância, essa autenticidade, quando eu vou no emocional. Senão, não consigo. É difícil. É difícil. Não é que eu não Eu consigo, mas é queria- difícil. Queria essa entendeu? rejeição, porque é interrupção, né? É uma Por exemplo, interrupção. agora os streaming, boa parte tá vindo com... Eu fico assim, porra, o cara botou essa propaganda no meio da hora que ia ficar boa a série. Eu faço questão de nunca consumir esse produto aí. Não, o próprio Porque, né? Spotify, eu tenho que pagar Spotify. para você não me enfiar a goela abaixo a propaganda, senão você vai ficar... A cada música que eu estou ouvindo ali, entre uma e outra, me vem uma propaganda que não tem nada a ver com Exato, nada. exato. É muito chato. Porque eles poderiam, por exemplo, no Spotify, eu vou fazer uma propaganda mais condizente que aquilo que tu tá ouvindo. Sei lá, tu tá ouvindo um jazz, eu vou fazer uma propaganda ali. Vai ser chato? Vai. Mas menos chato do que do nada, sei lá, tu tá ouvindo uma playlist animada e vem um anúncio triste, ou tu tá ouvindo uma música triste, tá na bad e vem aquele anúncio feliz. Então Não, é e é equilíbrio, bem né? isso. Parece que é proposital para te deixar irritado e ir lá assinar o negócio. Então, às vezes, falta também, por mais que a mídia digital avançou, mas às vezes falta esse refino, né? E até o que você falou da dor, eu fiquei até pensando da maneira com que a gente vende, às vezes no time comercial, a gente cria uma proposta muito elaborada, muito mirabolante, que para nós faz muito sentido, só que às vezes não conecta na dor do cliente, né? Não. Eu acho que isso serve para tudo. E realmente. é muito ruim, eu vou te dar um exemplo bem tosco de você usar essa coisa emocional completamente fora de propósito. Porque, assim, ou ela tá ligada, ou então fica um troço piegas, é horroroso. Tem uma marca de balança, porque a gente fica olhando tudo, né, na rua. Sabe aquelas marcas de balança que pesa frios no supermercado? Tem uma marca que chama Filizola. Né, que é uma marca qualquer que eu estou lá olhando o freezer e estou pensando, né, claro, a louca. Aí, eu outro dia olhei assim, aí tinha lá, como é que é? Há 100 anos pesando a sua vida. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Isso é muito ruim. Quer dizer, o cara está tentando fazer uma coisa mais próxima e tudo, né? Era alguma coisa assim, há 100 anos fazendo parte da sua vida, ele quis dizer isso, né? Mas o que isso interessa para alguém? Vida, né? Só interessa, não muda nada. Isso, exatamente isso. Não muda nada na minha vida, que você está há 100 anos no mercado. E daí? Isso muda talvez para o funcionário, para uma campanha, talvez para os funcionários, para os colaboradores. Mas, então, assim, muita gente põe o aspecto emocional como uma linha paralela ao produto. E é muito comum, né? E aí é pior, aí é melhor não ter. É melhor não ter. Ou você linka, ou então não põe. Porque senão vira uma coisa piegas, sabe? Vira uma forçação de barra que não faz sentido e, além de tudo, fica meio gratuito. É muito comum, sei lá, a gente vê aquela propaganda, o slogan geral, cuidando do seu negócio. Assim, pô, que meu negócio? Não está está falando cuidando. Não está cuidando. Não está cuidando. A emoção, olha, eu vou te dar um exemplo, um dos cases de sucesso, eu acho que eu tenho o maior orgulho de ter feito parte. Quando a gente trabalhava um produto, uma marca muito forte no Brasil, que era a Omo, né? E que Omo era muito racional na época, tinha uma comunicação de autoridade, né? Omo faz, Omo mostra, era aquele teste, aquelas pilhas de roupa branca e tal, né? Porque vendia muito rendimento e tal, e isso era muito forte. Para você ter uma ideia, a locução da propaganda era uma voz masculina. Né? Omo faz, Omo mostra, porque a mulher achava, né, outras épocas, né, a mulher achava que era isso mesmo, que o poder da limpeza era um poder masculino. Muito bem. Todo o público, usuário, mulher. Naquela época, a mulher lavava roupa, ou a funcionária da sua casa, tudo, ou a própria dona de casa. Muito difícil você ter homens que lavassem roupa naquele momento. Mas aquilo era uma fragilidade da marca. A marca era a fortaleza e era a fragilidade da marca. Muito masculino, poder, mas meio distante. E a gente tinha um concorrente que ia entrar, que a gente sabia que era o concorrente global da empresa, que era o Ariel, a marca Ariel, que era o líder global.
na categoria de detergente de pó. E a gente sabia que eles vinham bater exatamente nesse ponto. Tipo, você é uma mulher moderna, você para com isso, esse negócio de homem e mulher tem nada a ver. E a sociedade já estava mudando para isso também. A gente falou, isso é uma fragilidade, isso vai balançar. E a gente tem que colocar algum aspecto emocional na nossa comunicação. E aí começa o desespero, porque como é que você vai ser próximo sem perder a autoridade, né? Um pouco da educação de filho também, que o pai tem essa, pai e mãe, né? E a gente tinha essa coisa, a gente não podia perder a autoridade na hora que eles entrassem, porque senão ia perder a identidade de marca, mas tinha que ser próximo. E aí, o que a gente desenvolveu na época foi um projeto global da empresa. A gente desenvolveu o seguinte insight, a gente falou, Omo, tem uma coisa que a Ariel não tem, que é uma marca que faz parte da família brasileira, assim como o Nestlé fazia. Então, a gente tem que pegar um problema da família. Qual que era o problema da família de lavagem de roupa, primeiro? Porque eu não estava vendendo chocolate nem leite, eu estava vendendo detergente. Então, primeiro, eu tinha que associar com a categoria. O problema de lavagem de roupa, o pânico da mulher, era assim, fazia uma viagem de fim de semana, voltava, aquela pilha de roupa para lavar. O filho dela ia para a escola, ela mandava o filho limpinho, a criança voltava, brincava, feliz da vida. Quanto mais a criança brincasse na escola, mais suja ela voltava. E aquilo era um drama, porque ela falava, eu fico aflita, porque eu quero que ele brinque. Mas quando ele chega, quando abre a porta da escola e me vem aquela criança toda imunda, eu tenho vontade de chorar. Né? E aí se criou um insight que é, deixa seu filho brincar, que a gente cuida da roupa depois. E eu te ajudo. Então, eu te ajudo na educação do filho. Muito então, veio, se sujar faz bem. E na cabeça da consumidora isso fazia muito sentido. Porque ela sabia, isso eram frases dela. Ela falava, eu quero que ele brinque, mas isso me gera sujeira. E aí, como é que eu resolvo? E a gente falou, eu estou resolvendo o seu dilema. Não é o dilema da roupa suja, é o seu dilema de ficar nessa angústia, né? Preste atenção na educação, que aqui a gente cuida do resto. Esse slogan é muito né? forte. É maravilhoso. Muito maravilhoso. Entendeu? E isso foi. E aí a gente pôs o aspecto emocional, sem perder a autoridade, e entrou num lugar, a gente se apropriou, abraçou aquela família, falou: essa família é minha, ninguém entra aqui nessa espaço, casa. Né? E não deu nem espaço. E como é que foi? Não teve resistência interna? Porque vocês mudaram bastante a comunicação, né? Quer dizer, mudou, só que vocês mudaram de uma forma muito inteligente, porque não ficou soando, por exemplo, se você muda do nada, eu tiro de uma marca masculina com presença forte e vou totalmente para feminina, para o mercado, ele acaba sentindo, pô, esse cara só tá querendo me vender. Vocês conseguiram manter a autoridade, mas ainda assim teve uma mudança muito forte, né? Vou te falar, assim, coisas que não estão nos livros, né? Sim. Eu já li muito artigo sobre isso, é muito interessante eu ver, porque artigos escritos às vezes por pessoas que não participaram e eu fico só olhando, né? Assim, não foi bem assim. A história é o seguinte, quando você tem uma comunicação muito sólida, eram 40 anos de testemunhal, aquele formato de testemunhal. Então, você imagina, uma marca construída, 40 anos de testemunhal, e alguém chega lá e fala, então, vamos ter que... acho que, né? Então, muito difícil. Segundo, além disso, você tinha uma questão que era um mercado, uma dominância de mercado muito grande, né? Sozinho tinha mais da metade do mercado de detergente em pó. A Unilever tinha 80% de participação no mercado de detergente em pó. Né? E o terceiro ponto, que esse sim era o mais sensível, Omo Brasil, na época, era 5% do faturamento global de toda a companhia. Meu Deus. Então, se alguém falasse, vou botar uma estrelinha na embalagem, o cara fala, não. Aí não. Time que não tá ganhando... Aí você fala, tá bom, Inês, então como é que vocês conseguiram? Da maneira que sempre se consegue, né? Que é maravilhoso. Porque na hora que a concorrência vai chegar, se você ficar parado, você vira um alvo fácil. Então... Eles já sabiam a tua estratégia, né? Eles já sabem a sua estratégia, a gente já sabe quais são os pontos vulneráveis. Se você ficar paradinho, o cara vai lá no dedo na ferida e você vai perder mercado. E vocês também tiveram uma visão da sociedade muito forte, né? De pegar, opa, tá mudando. Olha, então, a gente tinha tanta verba de pesquisa. Todos os dias, os 365 dias do ano, eu tinha uma pesquisa na rua. Que legal. De qualquer coisa. Ou era de produto, ou era de campanha, ou era de tendência de mercado, e a gente testava muito não usuário e ex-usuário. Isso é outra coisa.
Não adianta você ficar testando só seu consumidor. Esse consumidor já te ama, entendeu? Eu quero saber quem não me ama. Por que não me ama? Por que me largou? Por que não está comigo? Por que não gosta de mim? Eu quero ouvir. Tinha gente que eu sabia que nunca mais ia voltar mesmo a consumir, mas são esses que vão me dar alguns insights, entendeu? Então, a gente tinha muito conhecimento do consumidor, globalmente falando, né? Obviamente, isso não é um mérito de uma pessoa só, é um monte de gente. Essa campanha foi uma campanha global. A gente ia para Londres e ficava lá debatendo com todos os países, quem estava ganhando, quem estava apanhando, para entender o mercado. A gente olha muito categorias adjacentes, isso é uma outra coisa que muita gente não faz. Então, a gente, sim... Olha, e o consumidor é o mesmo, né? O consumidor é o mesmo. Então, omo. assim, e a gente olha o que a gente fala do pulso do mercado. Você tem que entender o pulso do mercado. Então, eu vou dar um exemplo. Quando começou o Big Brother, né, o Big Brother era um formato globalmente já de sucesso, né? Então, assim, não importa se eu gosto de Big Brother ou não, eu, Inês, que eu sou vice-presidente de marketing, entendeu? Não me interessa se eu gosto do Big Brother ou não. Uma coisa que mobiliza aquele volume de gente, eu tenho que entender o que tem ali. Eu tenho que entender agora o que tem por trás do fenômeno do K-pop. Não interessa se eu gosto ou não. Sim. Entendeu? Interessa que eu sou uma pessoa que tenho que estar preocupada, antenada com o que está movendo o comportamento de um volume grande de pessoas, se eu trabalho no mercado de consumo de massa. Cara, isso é muito interessante e até vale às vezes como feedback, porque aqui na nossa região a gente tem muitas indústrias e muitas empresas familiares que tu pode fazer uma pesquisa de mercado, mostrar por A mais B, mas o cara lá ele não gosta dessa cor. E daí não vai. É, exato. E E olha, né, a diferença que é Eu ia até comentar com a Inês, né? Olha como é importante o marketing. Se não tivesse dado esse estalo, imagina o barulho. E nasceu da estratégia de marketing a necessidade de mudança, a necessidade de colocar o consumidor no centro, e muitas vezes é negligenciado, né? A gente que trabalha no mercado... Mas eu ouvi uma vez de um rapaz que eu admiro muito, um profissional. Ele hoje é presidente do Walmart no México, o Guilherme. Ele era vice-presidente de finanças, eu era vice-presidente de marketing. E um dia ele veio na minha sala e ele começou a fazer pergunta da campanha, da verba. E eu falei, ai, que saco, né? Esse cara tá me enchendo o saco. E aí eu falava para ele, Guilherme, eu preciso trabalhar e tal. Aí ele falou uma frase para mim, por isso que ele... Ele chegou onde chegou. Ele falou assim, você devia agradecer que você trabalha numa empresa que o vice-presidente de finanças está interessado no que o consumidor quer. Na hora, a ficha caiu. De finanças, né? De finanças. Na hora, a ficha caiu. Eu falei, pode perguntar o que você quiser. Porque eu acho que uma parte, assim... tem uma arrogância do marqueteiro. A gente acha que a gente entende, que a gente sabe, que a gente está vendo, que o outro não está vendo. Tudo bem, isso pode ser verdade, está tudo certo. Até porque a gente tem ferramentas para isso. Mas enquanto eu não consigo fazer o cara de finanças entender que aquilo é importante, não consigo fazer, principalmente a equipe de vendas. Enquanto eu não consigo fazer o cara entender o tamanho da importância que é ter a embalagem assim, não assado, ele não tem que fazer porque a Inês está pedindo ou porque o chefe dele está mandando. Ele tem que fazer porque ele entendeu que aquilo vai fazer a diferença para a venda dele. E aí é papel do marketing também fazer o público, cada área internamente, entender o que ele precisa fazer para aquele troço dar certo. E por que também? E porque eu adorava as discussões com o jurídico, né? Por causa disso. Porque a gente ia para o CONAR, né? Eu tive muita campanha no CONAR, né? Porque a concorrência brigava, a gente ia para o CONAR, para a campanha tirar do ar a campanha, não sei o quê. Toda outra semana a gente estava no CONAR. E aí eu precisava que o jurídico entendesse a estratégia. Precisava que ele entendesse a importância daquele filme não sair do ar. Então, eu dedicava muito tempo também a convencer essas pessoas internamente, tanto quanto eu dedicava para o público externo, o consumidor. Porque, normalmente, o cara de marketing, ele quer o consumidor, ele quer, né, mas ele não tem muita paciência, né? Aquele cara do jurídico, aquele cara... Não, aquele cara tem que entender, ele é seu parceiro. Tá do teu lado, ele né? É teu parceiro de negócio, você tem que botar ele sentado do seu lado, entendeu? Porque, senão, não vai ter o impacto que tem. E aí já é uma estratégia também, é uma aula de comunicação. Se tu não consegue convencer o cara que tá dentro da tua empresa do teu lado... Porra. Vai ser mais difícil Olha, com o quer ver outra consumidor. coisa? Falando de campanha global, local, falando um pouco do neuromarketing, que foi o tema que a Gabriela trouxe no início, né, da neurociência do consumo.
Tem uma coisa que eu descobri depois de muitos anos de marketing, se alguém tivesse me contado antes, teria facilitado bastante a minha vida, que é o seguinte: a gente tinha muita discussão em empresas grandes, e tem muita discussão entre local, regional e global, né? Aí vem o global com aquela campanha engessada, né? Ou alguém tem uma ideia, empresa familiar é isso, né? Alguém tem uma ideia maravilhosa, não sei o que tal. E aí, quando a gente entende o papel, né, das emoções e dos sentimentos que a gente fala, e principalmente o tipo de emoção, né, que a gente tem as emoções básicas e as emoções complexas, né, na terminologia neurocientífica. O que é isso? As emoções básicas são aquelas da divertidamente, né? Raiva, nojo, tristeza, alegria, e a outra que eu esqueci, já vou lembrar. Essas emoções, elas são globais. Tá? Elas são respostas físicas do seu corpo. Tá? Qualquer pessoa com raiva, independente se é aqui, na China, no Japão, a expressão facial dela é parecida. Tá? A pessoa fica com o rosto vermelho quando está com vergonha, quando está mais tímida e tal. Isso é o que a gente chama, a gente sorri, né? Quando está alegre, né? Ou feliz. Isso é em qualquer lugar do mundo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai fazer uma campanha global, não é à toa que a Coca-Cola vende alegria. Sim. Como base. Que é uma Por emoção. quê? Porque é uma emoção que funciona do Iapoca ao Chuí, da China até a Coreia, até a Rússia, qualquer lugar, todo mundo entende a linguagem do sorriso. Tá? O McDonald's, lembra, né? Quando a gente fala de emoções complexas, são emoções onde o fator cultural ele tem um viés. Então, por exemplo, o que te faz sentir culpa, o que te faz sentir vergonha, o que te faz sentir medo, numa cultura varia. Perdão, medo está na básica, falei bobagem, mas a vergonha, a culpa, porque é diferente, né? Então, se você baseia a sua comunicação em alguma emoção complexa, é mais difícil você ter uma campanha global. Sim. Até viralizou recentemente, acho que era uma pesquisa no Japão, que o repórter perguntava se teu marido saísse com uma garota de programa. Ah, sim, é verdade. Super normal. Super normal. Pra nós aqui. Para nós aqui É um isso auê. se aplica. super né? normal. Então, assim, só ver o tamanho do biquíni, né? A gente tem o biquíni cavado na calcinha, Sim. né? E o sutiã, tamanho normal. A gente vai para os outros lugares, é topless em cima, principalmente a Europa. E aquela calça que a gente é uma calçola, né? Aquela calça. Então, eu tenho um amigo norueguês que ele fala, eu não entendo vocês, né? Porque é isso, a brasileira tem uma dificuldade com topless. Eu não sei nem de onde vem, mas tem, a gente não faz. Mas, em compensação, a calcinha é quase que sem nada, né? E eles acham muito divertido, porque lá é completamente ao contrário. Então, isso tudo passa por um fator cultural. Toda vez que você calcar você tem que entender o pulso, tem que entender o momento daquela sociedade, mas a mensagem, quando você for botar uma emoção que ela é uma emoção mais relacionada aos valores daquela sociedade, você vai ter mais dificuldade de internacionalizar aquela campanha. Tá? Isso vale também para regiões do Brasil. Sim. Tá? Então, se eu tenho uma marca que ela é regional e eu quero fazer ela ser muito forte num determinado estado, tudo bem. Eu me lembro que no mercado de margarinas, uma vez a gente concorria com uma marca que chamava Bem TV. E a gente era Doriana era uma marca nacional e a gente resolveu ir lá para cima, né? Vender. Só que a gente estudou, mas lançou uma campanha mais ou menos lá em cima, que era uma campanha... a gente desenha daqui para lá, né? Que é outro problema. Aí, Bem TV, que era uma marca só da região, o slogan deles era Bem TV é daqui. Do tipo, não vem não, né? E aí eles botaram um shot e aquela droga daquele jingle entrava na cabeça da gente e eu tinha vontade de quebrar o rádio cada vez que eu ouvia aquilo, porque eles entendiam o quanto a música era importante, o quanto os valores do lugar eram importantes e eles queriam fincar os pés ali. Então, eles fizeram uma estratégia, a gente nunca conseguiu que o negócio crescesse. Eles se fecharam ali naquele mercado. Eles fecharam, eles blindaram aquela região. E a gente crescia em todas as outras e ali a gente não crescia. E é engraçado, né, Inês? Porque às vezes a gente, como marca, a gente quer copiar o produto do concorrente, mas a gente não se atenta à estratégia dele, ao que ele está pensando. A gente só vê o produto. É aquilo que tu falou, né? O atributo não é o que vende é o que está por trás, não, né? é assim, né? Vem uma estratégia de negócio... que tem que subsidiar um posicionamento de marca, que tem que subsidiar um mix de produto, que aí vem a expressão desse mix de produto.
Se uma estratégia de negócio não banca aquilo que está lá na frente, não adianta. Tem que ser de dentro para fora, né? Precisa partir de dentro A estratégia de negócio, empresa. sim, mas quando eu faço essa estratégia de negócio, existe uma coisa que agora como consultora e como conselheira, né, onde a gente mais discute, né, eu não discuto mais o mix, porque quando chega lá no mix, o troço já, o investimento todo de tempo já foi feito. Eu estou aqui, né? O que é? Se chama contexto. Quando você faz uma estratégia de negócio, se você não entende o contexto que você vai operar, você está lascado. E o contexto, ele envolve várias coisas. Ele envolve o consumidor, o momento da sociedade do consumidor. Ele envolve o momento dos negócios, né? Se o dólar está bom, se não está, aonde vai a economia do país, como é que está a economia globalizada, se eu posso usar ou não matéria-prima importada, como é que são os canais de distribuição, aonde eu vou, se eu não vou, quais são os meus objetivos, quanto tempo essa empresa acabou de ser adquirida, eu tenho 3 anos para dar resultado, eu não posso lançar um produto que vai dar retorno só em 10. Olha, eu lancei um monte que não deu certo, que depois foi relançado e funcionou. Eu lancei o Cif, a linha Cif de limpeza, eu lancei, foi um dos maiores fiascos da minha carreira. Era uma marca internacional da Unilever, eu lancei por quê? Porque eu lancei na hora errada, a Unilever estava com outras prioridades, não me deu o dinheiro que eu precisava para investir e eu tinha que ter parado aquele lançamento antes dele acontecer. Por quê? Porque a empresa não tinha disponibilidade de caixa naquele momento. Para o dinheiro que hoje é um sucesso, porque o produto era. Eu só olhei o mix. O mix era maravilhoso, o consumidor achava maravilhoso, falei, vamos lançar. Lancei na hora errada. Né? A Unilever lançou a Days, por exemplo, o primeiro leite de soja do mercado. Né? Levou 10 anos, gente, para enfiar na cabeça do consumidor que leite de soja era legal. 10 anos. Agora, tudo bem, a empresa queria investir, podia investir, ela investia pouquinho, porque ela sabia que ela tinha que educar. Agora, depois, todo mundo se beneficiou. Hoje tem leite de tudo quanto é jeito, mas na época era leite de vaca e acabou. Né? Leite em Tetra Pak, nem pensar. Ela revolucionou. Sandal, da Johnson's, é outro exemplo. Sandal era um remédio para câncer de pele da divisão de medicamentos da Johnson's. Alguém pegou aquilo e falou, acho que temos um negócio aqui para fazer um protetor solar. A gente conta assim, né? Parece que é simples, mas, obviamente, estudos. E lançaram o protetor solar. Na época, ninguém usava protetor solar porque era legal pegar muito sol e ficar fritando na praia. E a empresa investiu anos, depois virou sinônimo de categoria, claro, mas investiu anos naquilo. Então, você tem esse tempo, isso tudo é parte do contexto. Então, eu estou olhando dentro de casa e eu estou olhando fora de casa. Porque eu preciso dizer para a companhia quanto tempo vai demorar para esse troço dar resultado. Entendeu? E se você vai estar disposta a esperar. Exato, porque hoje até o próprio empreendedor é muito imediatista, quer lançar hoje para já faturar amanhã e começar a rodar, e às vezes precisa ter essa consciência de que tem um planejamento. Existem, na verdade, a gente brinca que são vários tipos de inovação, né? Tem inovações que são inovações, eu lanço um tamanho novo de embalagem de uma coisa que já existe, provavelmente aquilo vai dar retorno no mês seguinte. Tá? Então, o segredo de um bom portfólio de inovação, de um bom portfólio de produtos de uma empresa, é você ter esse mix de coisa. Porque nenhum investidor, se a gente se coloca no lugar de investidor, que eu também sou investidor em algumas coisas, algumas startups, eu quero um dinheiro rápido, senão eu deixo no banco. 14% ao mês, deixo no banco. Ou você seguro, me dá, né? Ou você me dá 50%. Eu já participei dessa discussão, do cara apresentar um plano, 50% de crescimento, e os investidores todos em volta da mesa falam, isso aqui não é suficiente para o meu dinheiro ficar aqui. Ou você triplica esse valor ou eu vou botar em outro lugar. Que seja uma renda fixa. Que é um negócio maluco, né? Você falar, eu tenho que crescer 3 vezes por ano. Tudo bem. Agora, ali é um negócio que está desse tamaninho, pequenininho ainda. Então, você pode exigir um crescimento maior. Quando você está numa empresa grande, dificilmente você vai ter isso daí. Né? Ou a gente, às vezes, faz estudo assim, eu tenho 50% de mercado, eu quero chegar em 55%. Às vezes, não compensa. Porque o dinheiro que eu vou ter que investir para chegar em 5% a mais não compensa o que eu vou ganhar. Entendeu? Melhor ficar com aquele Melhor ficar com ali. 50, mais rentável. E tu citou, por exemplo, leite de soja, até puxando uma outra pauta aqui. Na época era um produto que não existia, então você tinha que conscientizar o consumidor. Hoje o desafio que a gente tem é essa questão do mundo ser muito saturado. Então tu abre o teu Instagram, teu TikTok, teu Facebook, está saturado de informação e a nossa atenção ela é seletiva. Como que a gente consegue entrar ali para... Qual que é o segredo? Eu sei que não vai ter uma receita de bolo, né? Mas...
Eu acho que, assim, eu fico muito feliz de saber que agora já começa a sair essa semana, já começaram a sair os estudos de Harvard, de tudo quanto é esses lugares, dizendo que é a intenção agora. O que significa? Que o volume ele vai ser substituído, volume de informação, volume de comunicação, as métricas do Meta estão sendo alteradas agora. Não é mais o volume, é a profundidade, é a relevância. A gente costuma dizer que tem 4 coisas para uma marca ser forte, né? Diferenciação. Mas a diferenciação todo mundo pensa, né? Eu quero ser diferente, mas eu boto uma melancia na cabeça, eu vou ser diferente de você e da Gabriela, tá? Na verdade, a segunda é a mais importante, que se chama relevância. Né? Então, eu preciso ser relevante. Eu só sou relevante quando eu entendo, quando eu gasto tempo, quando eu gasto sola de sapato, quando eu gasto dinheiro investigando no planejamento e no contexto, onde é que está indo aquela sociedade, por que as coisas acontecem desse jeito, o que eu consigo conectar com o quê. Porque a criatividade é nada mais, nada menos do que conectar 2 coisas que não eram conectadas antes. Porque as informações estão aí. Tá todo mundo, eu brinco e falo, está todo mundo lendo os mesmos livros. Todo mundo lendo, indo nos mesmos festivais de inovação, ouvindo as mesmas palestras. Todo mundo sabe. Quem não sabe que inteligência artificial vai mudar a forma que a gente consome, todo mundo sabe. O que a gente não sabe é o que fazer com isso. Então, quem começar a conectar... Eu estava lendo no avião, vindo para cá, um negócio super legal. Não sei se aqui... Acho que aqui deve ter também. Todos os restaurantes agora estão vendendo uma sacola surpresa. Vocês já viram isso? Alguns, né? Uhum. Isso, na verdade, é um projeto de uma menina que ela viu o desperdício de comida e ela criou esse projeto. Ele é global, né? Ele é global. Eu não sabia que ele era global. Ele é global. E aí ela viu o desperdício e os restaurantes, foi um ganha-ganha, né? Porque os restaurantes, eles vão jogar no lixo, eles falaram, bom, qualquer coisa que eu ganhar com isso aqui, tá bom. E o consumidor fala, não tem problema você não me dizer o que tem dentro da sacola, porque eu gosto de tudo que você faz. E eu vou pagar metade ou menos da metade do preço do preço de tabela, então daí, o que você tiver. E assim vai, o negócio é um sucesso. Então, é diferente, é relevante, tá? Que são as 2 coisas. É relevante para ambas as partes. Sim. Terceiro ponto, consistência. Né? Então, não adianta. Um dia você pinta o cabelo de vermelho, outro dia você pinta de roxo, outro dia você pinta essa coisa, dessa novidade, esse frisson, sabe? De que você tem que falar a mesma mensagem de formas diferentes, mas é a mesma mensagem. Porque senão você não consolida nada. Não assimila, né? Você precisa de tempo para ser consistente. Né? E aí você tem que ser coerente, porque você tem que ter em todos os pontos de contato aquela mesma cara e, ao longo do tempo, a pessoa precisa te reconhecer. Porque senão, como é que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço, que cada dia me chega de um jeito? Um dia você está vestido de cowboy, outro dia você está vestido de terno, outro dia você está de sunga, entendeu? Eu falo, quem é essa pessoa? Falta, né? De identidade até mesmo. De né? identidade. Agora, falando das redes sociais, especificamente da comunicação digital, se criou uma receita de volume, né? E aí, nesse desespero de volume, é um monte de informação que não tem relevância. Né? Não tem relevância. Eu vou dar um outro exemplo. Ou, às vezes, não tem diferenciação. Então, assim, tem show da Lady Gaga no Rio. Show maravilhoso. O assunto das redes sociais, claro, um show, espetáculo, é um espetáculo e tal. Tá bom. Uma coisa é eu ouvir um crítico de música falando da Lady Gaga. Outra coisa é ouvir meu cabeleireiro falando da Lady Gaga. Sim. Entendeu? E, normalmente, quem está na rede social é o assistente do cabeleireiro dando uma opinião sobre assim, música. O cara que nunca subiu uma montanha, o cara que nunca subiu uma montanha, o Papa, o cara que nunca subiu uma montanha, ele tá lá com 10 passos para como escalar o Everest. Sim. Você fala, mas quem é você, cara? Tu não fez nada. Tem um monte de gente que quebrou empresa, sabe? Tem um monte de gente que foi líder tóxico e tá falando de bem-estar na rede. Um monte. Gente, não é 1 nem 2, é um monte. Entendeu? Então, assim, não dá. As pessoas estão começando a perceber. Né? E aí é você também escolher que tipo de coisa, que tipo de reputação você quer ter e que tipo de mensagem você quer deixar. Perfeito. Entendeu? Porque tudo bem, a pessoa fala, Inês, mas isso funciona. A Virgínia... Como é que é o sobrenome dela que eu esqueci? Fonseca. A Virgínia Fonseca tem de seguidores. Ótimo. Bom para ela. Você quer ser a Virgínia Fonseca? Você quer ter esta reputação? Se você quiser... Isso é uma conversa com o cliente. Você quer ter a reputação da Regina Fonseca? Nós vamos lá
fazer o que a Regina Fonseca está fazendo, porque funciona para um determinado público, né? Você quer ter a reputação... O que você quer ser nessa vida? O que você quer ser quando crescer? É entendeu? muito Como legal marca, isso, né? Tá errada a Regina Fonseca? Não, porque nada intencional é errado, respeitando a ética, obviamente. Né? Não estou falando nem da parte dela das bets lá. Estou falando da outra lá. Quando você é intencional, por isso que eu gosto da ideia de que as redes vão começar, não é mais só a atenção. É a intenção. Eu preciso entender o que você está tentando falar comigo. E é isso que vai começar a ser medido. Porque é isso que afeta a reputação. Não é só a imagem mais. É a reputação. E qual que é a diferença de imagem e reputação? A reputação, ela chega antes de mim. Você não me conhece, mas você sabe a reputação, boa e ruim, tá? Não é só coisa boa. Ai, olha, é assim. Por quê? Porque você leu alguma coisa, porque você falou com alguém que a pessoa conhece. E muitas vezes o consumidor nunca vai ter contato com a sua marca, mas ele vai ter uma opinião a respeito dela. Ele vai ter uma opinião. Porque você, não sei se alguma vez na vida usou Omo ou não, mas você tem uma imagem a respeito dessa marca. Poucas vezes tomei ADs na minha vida, mas tem isso é reputação. A imagem não. A imagem ela é uma coisa mais superficial, muito mais de aparência. Então, as redes trabalham muito imagem, né? Mais do que reputação. Só que agora, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo a reputação daquele influenciador, a reputação daquela pessoa que está ali falando com você na rede. E aí você fala, sei não, hein? Sei muito se eu quero estar do lado desse cara. Eu li justamente essa semana que nos Estados Unidos já está começando o movimento das pessoas em massa parar de seguir determinados influenciadores, que eles viram, porra. Aconteceu 2, 3 semanas atrás com a Liz Macedo, uma briguinha de adolescente no TikTok, ela perdeu 3 milhões de seguidores. Olha, assim. Perdeu pouco, tinha que ter perdido mais, entendeu? Eu acho que essas pessoas têm que perder mais numa hora dessa, né? Porque é muito delicado. Né? E se aproveitaram, na verdade, do algoritmo, que até então privilegia muito quantidade. Então, aquela pessoa, sei lá, gosta muito de ficar gerando conteúdo, ela fala de tudo um pouco, mas sem profundidade nenhuma. Só que ela acaba engajando porque ela, querendo ou não, tá ali aparecendo. Às vezes a pessoa que é especialista, que não tem aquela frequência, não aparece tanto. Então, também tem esse trabalho do algoritmo de idolatrar a pessoa meio que é meio idiota, às vezes até, né? Que não sabe bem o que ela vai estar lá. É que não tem... por isso que eu digo, mas aí qual é a superficialidade da relação, entendeu? Eu não acho que a relação tem que ser 100% densa o tempo todo, mas é você entender que a tua relação é mais frágil. Por quê? Porque na hora que aparecer uma outra novidade do mercado, a pessoa vai para outra novidade e vai parar de olhar para você. Tudo bem. Se isso entendeu? É uma coisa que você é assim, que você quer só uma coisa para começar a aparecer, tá tudo certo, né? É a intenção e, de novo, vem da leitura do contexto e vem da estratégia de negócio que você coloca, entendeu? Tem gente que vive de negócios de curto prazo. Monta uma startup, vendo e vou montar outra, porque o prazer daquela pessoa é ter a ideia e fazer a primeira produção, é ter aquele primeiro frescor, depois não quer mais. Tudo bem. Tá tudo certo. Quem compra é que tem que prestar atenção se aquele troço é sustentável ou não, mas a pessoa está fazendo o papel dela. Entendeu? Inês, e até falando de influência, eu acho que tu falou ali da consistência, da coerência, e a gente viu por muitos anos, né, a Xuxa usando Monange, até hoje, né, Pantene com a Marina Rui Barbosa, algumas coisas que você olha, o posicionamento de marca não parece ser real, né? E como a gente tem sido influenciado erroneamente aí nesse meio do caminho? Qual é o poder da influência em como a gente age no nosso consumo, na tua visão, assim? Eu acho que tem duas coisas aí no teu comentário. A primeira é o seguinte: desde que o mundo é mundo, a gente se relaciona ou por identificação ou por projeção. Quando eu vejo a Gisele Bündchen anunciando Pantene, eu sei que eu nunca vou ter o cabelo da Gisele Bündchen. Eu sei. Eu não sou estúpida. Eu sei. Mas eu acho ela tão linda que se eu chegar 10% perto do que ela é, para mim já está bom. Então eu vou lá e compro Pantene. Não é que o consumidor está sendo enganado.
Tá? Ele sabe. A gente acha que o consumidor é bom. Ele sabe. Você conversa, a mulher sabe. Ela fala, imagina eu, sou morena, jelly beach, aquela coisa europeia, linda, maravilhosa e tal. Não vou chegar nem aos pés, mas, nossa, ela é tão linda. Se eu chegar um pouquinho... Era o Marlboro, na época, né, de cigarro, o aventureiro e tal. Então, assim, tem a identificação. Eu falo, eu sou igual a Gabriela. Então, tem os influenciadores que eu falo assim, poxa, ela é que nem eu. Então, eu vou me identificar com ela. E tem a pessoa que é muito distante de mim, mas que eu quero chegar um pouquinho mais perto dela. Tá? Então, isso é uma relação desde sempre. Era a garota propaganda, agora é influenciadora, isso está tudo certo. O que eu acho que é muito importante é a gente conseguir humanizar a marca. Tá? Então, vou dar um exemplo. 2 exemplos. Um que eu já falei, da Lady Gaga, que foi uma aula de marketing, né? O show dela é uma aula de marketing. Porque o que ela humanizou... Ela pegou uma carta, ela escreveu uma carta para o público. Não foi um tablet, foi uma carta escrita à mão. Em português, o garoto leu. Ela pegou um tradutor em português, o menino que estava assessorando ela, assessorando ela no Rio, e botou ele para ler no meio. Ela parou o show com milhões de pessoas na praia de Copacabana para ler uma carta de declaração. Ela falou umas 3 ou 4 vezes durante o show de que eu estava devendo esse show há 10 anos para vocês. Quando eu cancelei no Rock in Rio, eu não estava bem. Eu precisei me cuidar. Ela falou umas 3 ou 4 vezes durante o show. Aqui, essas coisas, elas aproximam. Ela fala, ela também tem problema, ela também fica estressada no trabalho, ela também tem burnout, ela também tem problema de saúde. Ela é que nem eu. Ela me entende. Ela me entende. Aí você corta, Lady Gaga, vai para Fernanda Torres, campanha do Oscar. Conseguiu uma coisa até então impensável, né? Que é ser mais famosa do que a mãe, né? Ela conseguiu. Conseguiu. As pessoas falassem mais dela do que a mãe, o que era impensável. Quando ela falava, a repórter perguntava para ela assim... Como é que é? O que você vai fazer, né, quando a campanha, quando essa cerimônia do Oscar terminar? Ela falava assim, dormir. Você fala, gente, quem nunca, né? Quem nunca, no auge do desespero, fala, eu só quero uma noite de sono. Quando falava assim, mas depois desse programa, para onde você vai? Ela fala assim, eu não aguento mais fazer escova no meu cabelo. A mulher entende isso de um grau, entendeu? Que fala, nossa, ela é igual a mim, ela odeia fazer escova, mas ela sabe que precisa. Então, esses comentários, eles não são gratuitos. Esses comentários são de pessoas que dominam a arte da comunicação. E aí é isso, é humanizar, né, sem ser falsa. Não é sou vulnerável, ai, coitadinha, não é isso, não. Ela realmente, a Lady Gaga realmente, todo mundo sabe que ela teve um problema de saúde e que ela ficou mal. E por isso, mas ela coloca aquilo no momento certo, né? Ela mostra aquilo, ela faz aquele show grandioso e no meio do show ela para falar isso. No meio do show ela para, ela não mandou uma carta que apareceu, não. Ela parou o show para ler e a carta era uma carta em papel, entendeu? Então era o humano e o tecnológico o tempo todo ali, porque a gente é humano, a gente não quer, a gente usa a máquina. Que bom que tem a máquina, que bom que tem a tecnologia, que bom que tem a inteligência artificial. Mas a gente não pode esquecer que, do outro lado, eu tinha um cara da L'Oréal muito engraçado, que ele falava assim, a gente passa o dia todo discutindo cabelo, e a gente esquece que embaixo da cabeça tem uma pessoa, né, que pensa, que sente, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que as pessoas, sim, elas se relacionam com as marcas e com os micro-influenciadores e com os influenciadores, ou por projeção ou por identificação. Quando a pessoa chega a 50 milhões... ela não é mais identificação, ela é projeção. Eu queria muito ter a vida dela. Eu sei que eu nunca vou ter, mas eu gosto de acompanhar porque eu me sinto parte da vida dela, acompanhando a vida dela. E tudo bem, né? Mas eu preciso entender que ela precisa entender que tem pessoas do outro lado, que não são só números. E é isso que vai fazer exatamente a diferença, né, na tua marca, para tu fazer ela crescer quando tu tiver com uma influencer, né? Porque se tu colocar alguém para olha aqui o meu produto, e não tem nada de conexão emocional, a gente perde totalmente o fio da erro meada. muito comum que as pessoas fazem quando selecionam influenciadores é o seguinte, você fala assim, essa pessoa, por exemplo, eu tenho uma marca que fala sobre saudabilidade, que bem, aí eu vou lá, procuro alguém que gosta de saudabilidade, que tem uma vida saudável, legal, tem a ver com a minha marca. Aí, no meio do caminho, acontece uma campanha sobre aborto. Aí essa pessoa vai lá e fala que ela é contra o aborto.
porque ela é uma pessoa, né? Ela tem opinião sobre tudo. Mas a minha marca é super a favor do aborto. E aí eu tenho um problema. Aí eu tenho uma crise de reputação. Porque, na verdade, eu avalio só no que ela concorda comigo. Mas eu não avalio ela como um todo. Isso é muito difícil para uma marca, né? Porque o influenciador, ele é um influenciador por si só. A Mas marca os não, né? pontos que são muito importantes para a sua marca, você tem que mapear se aquele influenciador, mesmo que aquele assunto não esteja em pauta, violência, guerra, sei lá, entendeu? Tem um monte de coisa que você tem que mapear o que esse cara pensa antes de fechar o contratinho com ele. E às vezes até o que a tua marca pensa, né? Porque tem muita gente que só quer trazer um produto, colocar ele no mercado e não faz esse raciocínio de tal, a minha marca quer ser quem no mercado. Porque senão você tem 50 milhões de problemas. Exatamente. E hoje é muito comum, sei lá, algum influenciador falou besteira, o pessoal não só atacar o influenciador, como atacar e boicotar quem patrocina esse cara. O consumidor já está ciente. Por isso que é comum, às vezes. Até saiu agora, semana passada, acho que no esporte, lá, um jogador lá perdeu pro time do Japão e postou no Twitter a foto de uma bomba. Mas acho que quem patrocinava, cara, agora eu não vou lembrar, mas era uma empresa gigantesca de tecnologia. Na hora já cortou o patrocínio. Na hora falando, não tem nada a ver com isso. A Seara, não sei se vocês lembram, quando deu aquele problema todo da Seara com os donos da Seara, que foram presos e processados e presos, etc. Quem estava fazendo a campanha da Seara eram os dois ícones de maior credibilidade no Brasil. Tony Ramos e Fátima Bernardes. Eram os dois que estavam fazendo. Os dois, no minuto seguinte, pularam fora. No minuto seguinte. Cortaram na hora a campanha. Na hora. Porque falou, não, a minha reputação tá louco. E só não espirrou neles porque eles eram quem eram. E tinham uma e foram muito rápidos. Porque senão espirra. Senão espirra no cara. E tem a reputação das marcas e a reputação dos influenciadores, né? Também. Tem de influenciador agora falando, eu não entrei nas bets porque eu não acredito nisso, né? Então agora conseguindo, né? O dinheiro que não ganha das bets vão ganhar agora. Recuperei aí os milhões, né? É isso aí. Até levando outro ponto que eu achei interessante aqui também no tema, que é o poder da memória, como que elas moldam as decisões. E também fiz alguns estudos que muitos falam, às vezes, do subconsciente coletivo. Tu acha que tem alguma associação? Às vezes pode ter que algo que eu nunca vivi, mas isso já nasce no nosso cérebro, pode moldar alguma decisão? Essa é uma grande discussão do quanto a memória vem no nosso DNA ou não. Tá? Eu não tenho essa opinião formada. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. O que eu posso dizer para você é o seguinte: a memória, a gente consolida a memória, porque a primeira base de construção de marca é lembrança de marca, né? E para lembrar de uma marca eu preciso lembrar, efetivamente, né? A consolidação da memória ela é dada através da emoção. Né? Então, você lembra os momentos mais emocionantes da sua vida, muito mais do que outros. Né? Você lembra, provavelmente, você tem irmão o dia que seu irmão nasceu, você lembra o dia que você entrou na faculdade, você lembra o dia que você se formou, você lembra... Ou eventos que tem marcador somático externo, por exemplo, 11 de setembro. Né? A gente lembra onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Quando o Senna morreu, todo mundo lembra onde é que estava, o que estava fazendo, porque são Papa agora, o dia que o Papa morreu, que são eventos externos que têm um poder muito grande no imaginário coletivo e você lembra. Mas a consolidação da memória ela é muito importante para que você considere aquela marca quando você precisar daquele serviço. Porque eu não vou precisar lavar roupa todo dia, mas o dia que eu precisar, aquela marca tem que estar no meu top de lembrança de marca. E isso só acontece quando eu tenho um envolvimento emocional com a marca. Eu dei o exemplo da vela. Você lembra de alguma marca de vela? Não. Por quê? Porque o envolvimento emocional com a categoria é uma desgraça, né? Quem que se envolve com vela, gente? É difícil. Isso tem algumas aromáticas. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem, é quando a categoria tem um envolvimento emocional baixo. Aí é dureza de trabalhar. Marca de carvão. Carvão. Então é difícil. Um dos cases mais interessantes de marketing foi o cachorrinho da COFAP, né? Porque eles conseguiram construir, era aquele negócio que era amortecedor de carro, que envolvimento emocional lá embaixo. Eles criaram aquele ícone que era um cachorrinho no formato do amortecedor. Então, era o cachorrinho da COFAP, que aí deu um envolvimento emocional e todo mundo falava, então, do cachorrinho da COFAP. E a marca COFAP começou a ser uma marca muito importante. Mas é difícil. Agora, não tem consolidação de memória sem
o envolvimento emocional. E se não tem consolidação de memória, você não é uma marca que você está à mercê da distribuição, chega lá na frente da gôndola, você pega o primeiro que aparecer. Uhum. Então, tudo no final é emoção. Por mais que a simbologia ali envolvida é importante, pesquisa, mas tem que despertar alguma... Tem que despertar alguma emoção. Inês, e você acha que a nossa decisão por alguns produtos já virou um hábito? A gente já está habituado? A maioria delas. Porque, assim, a gente toma, sei lá quantas milhões de decisões por dia na vida, né? Desde que lado da cama eu levanto, até como é que eu escovo o dente, até como é que eu lavo o cabelo, até que sabonete eu uso. Não dá para ser tudo consciente. Né? Você vai no automático, na maior parte delas, senão a gente morre. E senão, não sobra tempo não sobra espaço na sua mente para você aprender nada novo, para você usufruir nada de diferente. Então, você tem que limpar. A gente limpa, faz uma faxina mental com o sono, e a gente faz uma faxina mental com a rotina. A rotina nos ajuda, ela não é ruim para o nosso cérebro, ela é benéfica, porque ela nos ajuda a limpar, abrir espaço para a gente aprender coisas novas, para a gente fazer coisas diferentes. Né? Agora, a maior parte é automática. Né? E tirar isso do automático é um desafio muito grande. Era o que eu ia te perguntar. Marcas. É um desafio muito grande, porque você tem que seduzir. Você tem que seduzir o consumidor no bom sentido e falar, não, olha só, né? Vem aqui, vem comigo, dá uma chance aqui para mim. Né? Eu não sei se vocês lembram, talvez vocês não se lembrem, porque vocês eram mais novos, quando a Arisco lançou, uma das campanhas mais famosas da Arisco era a Xuxa, no auge, que não cozinhava nem um ovo frito. Ela entrava na cozinha, meio que fingia que estava cozinhando, e ela falava assim, gente, eu não sei cozinhar, mas eu estou aprendendo. Aquilo ali, porque era aquilo mesmo, entendeu? Primeiro, todo mundo sabia que ela não cozinhava coisa nenhuma. Segundo, a mulher se identificava muito com aquela fragilidade, tipo, não sei se o prato vai sair bom ou não, mas eu estou me esforçando. Então, aquilo foi um estouro, porque ela se colocou, né, de igual para igual. Ela saiu da projeção e veio para a identificação. Né? Mas, sim, é automatizado, o nosso consumo é automatizado, da grande maioria das coisas. A gente fez um projeto para a categoria de biscoito. Biscoito tem 700 marcas no Brasil, sabe? É claro que não tem as 700 em todo o supermercado, mas é uma categoria que, se você olhar, ela está em vários lugares do supermercado. Não é só uma gôndola, tem 4, 5 gôndolas de biscoito no supermercado. É uma só de torrada, a outra só de salgadinho, dá uma chips, a outra só de bolacha, bom, assim vai. Aí a gente falava, nossa, consumidora vai chegar lá, a gente fazia árvore de decisão disso, a gente ficava louca, né? Falava, como é que define, né? É o que come de dia ou de noite, é para a família, é para ela, é o doce, o salgado, o que entra primeiro? Aí a gente foi para frente da gôndola, que é outro exercício, né? Ficamos parados na frente da gôndola. Aí vinha a primeira mulher, pegava e eu falava, a mulher demora 2 horas na frente dessa gôndola para escolher que biscoito ela compra. Aí veio a primeira, comprou rápido. Veio a segunda, comprou rápido. Eu falei, gente, não é possível isso aí. O que está acontecendo aqui? Que elas pegam com tanta marca, como é que elas escolhem? Nem pesquisava o preço, não, nem comparava preço nem nada. Eu falava, não é possível. Biscoito vende mais que arroz, tá? Só para vocês saberem. Aí eu falava assim, não é possível. Aí a gente foi entender. Ela agrupava aquilo em categorias, e em cada categoria ela tinha 2 marcas de consideração só. Então, o wafer era uma categoria, bolacha era outra categoria, cookie era outra categoria, e era uma marca, no máximo 2. E dentro daquela 1 ou 2 ela pegava e ia embora. Ela já chegava com o segmento na cabeça, se eu quero cookie, né? Né? E, então, entrar nesse hall aí, de top 3, né? É aí. E é pela emoção, pela empatia, pela conexão. É claro, gente, que a gente está falando aqui do mundo maravilhoso do marketing, mas é claro que distribuição tem um fator, exposição de gôndola, que preço, porque preço é uma das variáveis de custo-benefício, que a comunicação, com certeza, tudo isso é parte do envolvimento. Né? Quando a gente fala emoção, a gente fala que um produto infantil, quando ele está ao alcance da criança, ele tem mais chance, né? Mas para quando você ele tá tem uma embalagem colorida, ali, muito colorida, ele tem mais chance. Quando ele tem cheiro, que a criança gosta, ele tem mais chance. Quando a comunicação é mais lúdica, tem mais chance. Quando você tem uma comunicação que fala não só com a mãe, mas também com a criança, tem mais chance. Isso tudo é para a gente ir estimulando as emoções. Né? Tem até um grande fator para entrar, por exemplo, nesse top 3, que é uma mudança de hábito, na verdade, né? Tu vai ter que não só despertar o interesse da pessoa, talvez despertar no primeiro momento, mas fazer ela mudar um hábito, uma rotina dela. E
Como que a gente faz? Como é que a gente cria essa repetição emocional para fazer ela... Olha, a mudança de hábito é uma coisa que a gente acha que, assim, eu tenho leite de vaca, então a pessoa vai para o leite de soja. A mudança de hábito é em tudo. Por quê? Porque a pessoa já existia antes de você lançar o seu produto. Então, a gente tem que ter essa consciência. Alguma coisa ela fazia para resolver aquele problema. Né? Ela tinha um hábito qualquer. Né? Então, a gente tem que entender o que ela fazia, que hábito que eu quero substituir. A mudança de hábito, ela vem da repetição. Porque você não muda o hábito com uma experimentação só. Então, é muito comum, às vezes uns produtos têm um índice de experimentação muito alto e depois a pessoa não repete a compra. E a repetição da compra é que vai dar a mudança de hábito. Porque é depois que ele entra na sua rotina, que você vê o benefício dele na sua rotina, aí você muda o hábito. Porque mudar o hábito é muito difícil. Não é à toa que as academias fazem plano de 3 meses. Por quê? Porque ninguém se apaixona por um exercício físico em um mês. Você precisa da repetição, você vai vendo o benefício direto ou o benefício indireto daquela mudança, e aí você muda. Como que a gente faz isso? É um jogo de sedução. Né? Quanto mais abrangente for o seu benefício, né, você tem um benefício direto, né, que aquele normalmente é o benefício funcional, e você tem os adjacentes. Então, por exemplo, é muito comum, as pessoas entram, usando o exemplo da academia, as pessoas entram na academia porque elas querem mais disposição, ou elas querem um benefício estético, né? Mas é muito comum as pessoas que entram em academia mudarem a alimentação. Por quê? Porque à medida que você começa a fazer exercício, você vai sentindo necessidade de uma vitalidade diferente no seu corpo. Então, você começa a mexer na alimentação, ou vice-versa, porque as coisas estão muito interligadas. Então, por isso que a maior parte das academias tem um café dentro da academia, vende suplemento, vende roupa, porque você começa a usar outro tipo de roupa, não só para malhar, mas para sair também. Então, tem todo um universo. E isso vale para todos os produtos. Sim, é até muito comum hoje ter os biscoitos, as bolachas, que tecnicamente, teoricamente, nem são fit, mas elas usam esse nome e acabam surfando assim, junto nessa mudança do estilo de vida. E também é muita questão da sociedade, né? Agora o pessoal tende para uma onda mais saudável, então entra junto nesse mercado. Agora, no mercado de alimentação, se você for ver, é a proteína, né? Tá em tudo alta. proteína. Tem empresas, a Danone já declarou globalmente que todos os produtos dela agora vão ser nessa linha. Você tem a Pura Vida, que é uma marca que a Nestlé, acho que a Nestlé comprou agora, que... Nossa, há um tempo atrás era o colágeno, né? Agora é a proteína, daqui a pouco vai ser mais sei lá o quê. Mas, A Parmalat também fez todo um rebranding em cima disso. Tem umas avenidas aí que são muito, muito rentáveis, né? Agora, de novo, as barrinhas proteicas. O que tem de barrinha proteica que não... Que não é nada proteica, não, que não é nada saudável, né? Exato. Porque o objetivo da proteína é a saudabilidade. Aí você faz um negócio com proteína, mas que não tem nenhuma saudabilidade. Açúcar, gordura. Que marca que você quer ser, entendeu? Não, mas até aquela briga da tapioca com o pão francês, né? Falou Metiam muito. um pau no pão francês. Pô, vai comer pão. É menos calórico. Dos dois, nenhum tem lá. Carboidrato de rápida absorção, os Exato, dois. O pão ainda Não, ganha. é o que é sem glúten. É. Não tem glúten, mas também não tem nada que Não tem nada, preste, né? exato. É um negócio... Isso é muito complicado. No mercado de alimentos é muito complicado. É verdade, principalmente nesse suplementação, né? Hoje a gente vê no sabor chocolate, sabor baunilha, quer dizer, pô, eu tô comprando um chocolate, mas nem é chocolate, é alguma coisa A maior parte dos sorvetes, por exemplo, sabe Sorvete, aquela casquinha, né? aquela casquinha de sorvete? Então, Não coma? não, aquilo não é chocolate, não. É. Sim, tem uma guerra de processados. Eu estou muito interessado em saber o que as indústrias de alimentos vão fazer com essa discussão de processados que está... Que é tudo, aí. né? A gente tá assim, Porque é está difícil comer qualidade. todo mundo... Tem uma guerra contra os processados, como agora, que nem a indústria de bebidas alcoólica. Eu trabalhei com cerveja, né? Com bebidas alcoólicas. Tem uma queda do consumo de álcool no mundo. Essa nova geração não tá... Zero tá no muito em mundo. alta. Heineken, Então, zero. nossa. E agora, Coca zero os médicos perderam a vergonha de dizer que o consumo ideal de álcool é 0. Não tem mais a história de uma tacinha de vinho por dia, nem nada. Claro que todo mundo bebe socialmente, vai continuar bebendo de alguma forma, mas o que eu quero dizer é, tem um movimento vindo aí. Tanto dos processados desse lado, quanto de... E se eu fosse...
né, líder de alguma dessas indústrias, ia estar falando, oi. A gente em produto de limpeza, na época, a gente discutia muito, sabe o quê? Água. A gente falava, nós temos que ter um produto que não precisa de água para limpar. Porque em algum momento vai ter escassez de água no mundo. Sim, perfeito. E se a gente ficar dependendo de água para limpar, a gente vai ter um problema. E até isso era um debate que, acho que há 10, 15 anos atrás, eu, pelo menos, nessa época, eu tinha muito medo que a água ia acabar. Agora parece que a gente parou de falar nisso. Então, e eu acho que a palavra que você usou, o movimento, né? Precisa estar muito atento, É o porque contexto, é o que eu chamo do contexto. é o conglomerado ali, né? O contexto né? tem que estar na estratégia de negócio, lá no início. E ele não é uma vez, né, que você faz, você revisita ele todo ano, entendeu? Então, assim, não é o pessoal da linha de frente que normalmente faz isso. Por quê? Porque não dá tempo, gente. Ou eu toco o negócio, ou eu vou parar para pensar para onde vai o mundo e o planeta, entendeu? É muito difícil fazer as duas coisas. Perfeito. Até são pensamentos, são cabeças diferentes. Mas tem que ter alguém dentro. E aí você fala, ah, Inês, mas a empresa não tem 50 pessoas. Contratam um estudo, tem um monte de informação disponível gratuitamente, entendeu? Pega uma pessoa, 2 pessoas a cada 2 anos e bota ela para pensar só nisso. Não precisa ter um departamento inteiro. Se você tiver as pessoas certas, a pessoa vai cavucando, ela vai participando de grupos e essa informação vai aparecer. Oi, Inês, eu acho que vem muito também da criatividade em projetar cenários, né? Quando a gente está sentado numa sala, você tem que projetar. E se isso acontecer? E agora está rolando uma guerra, né? Entre aspas, entre Estados Unidos e China. Pô, quanto isso está impactando os negócios? Será que as empresas já se prepararam para isso? Como é que isso está acontecendo? E aí vem da criatividade, né? Como que a gente pode estar sendo criativo até nessa projeção de cenários? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que sobre criatividade eu tenho 2 comentários. O primeiro, eu mesmo lembrando daquele rapaz de finanças, né? Assim, a gente terceiriza muito a criatividade ou para a agência ou para o departamento de marketing, entendeu? Na verdade, as empresas de maior sucesso, elas têm criatividade em todas as áreas. Em todas as áreas. É como eu chego nesse cliente de uma forma diferente, como eu faço um processo jurídico diferente, como eu abordo essa defesa jurídica, que a gente sentava com eles para escrever a abordagem. Eu não conheço nada da advocacia, mas eu falava, não, mas e se a gente for por esse lado, e se não for por... Então, a criatividade é uma coisa que é intrínseca ao ser humano. E ela deve ser estimulada em todas as áreas da empresa. O cara da fábrica, eu quero que seja criativo no treinamento do funcionário dele. Eu quero que a mulher do RH selecione as pessoas de uma maneira, use dinâmicas mais criativas para selecionar. Todo mundo tem que ser criativo. Muito que bem. Segunda coisa, tem 2 conceitos que são errôneos. O primeiro é que a criatividade vem de berço. Ai, gente, pelo amor de Deus, não. Criatividade é desenvolvida, a gente treina, a gente aprende a ser criativo. Né? E depois que tem a ver com o coeficiente intelectual, né? Que a pessoa precisa ser, não. Criatividade tem a ver com repertório. A pessoa que é curiosa, que gosta de aprender, eu posso ter o meu porteiro sendo curioso, que gosta de aprender, ele vai regar as plantas de um jeito diferente. Ele vai receber lá as encomendas de um jeito diferente. Então, essas 2 coisas são coisas que não são verdades. Depois, no processo de criatividade, você tem... A gente sempre fala assim, eureka, né? Tive a iluminação. A iluminação, ela é o terceiro processo da criatividade. Primeiro eu tenho uma preparação, depois eu tenho uma incubação, depois eu tenho a iluminação e depois eu tenho a verificação se aquilo tem a relevância que eu acho que tem. Então, não dá para começar a sentar todo mundo numa sala e ficar, vamos pensar, vamos fazer um brainstorm e vamos ser criativos e daqui a 2 dias nós vamos sair com... Não acontece desse jeito. Né? A preparação eu vou catando informação. Essa é a fase mais angustiante de qualquer projeto. Porque eu não sei onde vai dar. Eu não sei, o cliente está na minha orelha falando, então, quando que se apresenta, eu não tenho a menor ideia. Aí me dá aquele pânico, me dá aquela síndrome de impostora que eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir resolver. Em que momento eu vou falar para ele, eu vou abrir mão desse trabalho, não quero mais fazer. Aí, à medida que você vai mergulhando na informação, vai aparecendo, a coisa vai se revelando para você. A criatividade, tu entende que ela também vem da informação, né? Dessa coletânea a criatividade de atrás, né? Conectar 2... A definição, para mim, mais bonita que eu ouvi de criatividade, eu não sei de quem é, que é você conectar 2 informações, fazer uma conexão que ninguém fez antes. Porque as informações estão aí. Elas estão aí. Mais aparentes, menos aparentes, mas eu vou fazer o exemplo da menina lá, do saco da encomenda lá
negócio do alimento, né? Food to save. Tava lá. O desperdício já estava acontecendo. Os restaurantes estavam jogando fora e as pessoas estavam passando fome do outro lado porque não tinha dinheiro para comprar comida. Todo mundo estava vendo E o isso. restaurante não pode dar, né? Não E pode ninguém doar. fez nada. Ela fez. Ela conectou. Ela falou, opa, tem um business aqui. Então, ela pegou a informação, provavelmente ela mapeou o tamanho do desperdício, ela mapeou a insatisfação das pessoas, dos restaurantes, etc. Teve a ideia e depois ela quantificou. Perfeito. Muito bom, Vai né? girando, né? Tem outro ponto que eu achei bem interessante, que é pane no sistema. Como que o cérebro sabota a marca? Porque às vezes o nosso cérebro ele também está jogando contra, né? O que acontece é que a gente mesmo, como a gente é humano, né? A gente tem uns vieses, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, a gente demora 5 segundos para ter uma primeira impressão de alguém. Mas isso não é o mais maldoso. O mais maldoso vem agora. O mais maldoso é que depois que eu formo uma primeira impressão, que eu falo assim, o Gabriel é simpático, eu passo os próximos minutos buscando informações que me confirmem que o Gabriel é simpático. Quando a primeira impressão é boa, legal, né? Mas quando a impressão é ruim, eu falo, fulano tem uma cara de mal-humorado. Aí ele fala qualquer coisa, eu falo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse é o viés da confirmação. Não importa o que a pessoa faça, que você só escuta, só registra o que reforça o seu ponto. E daí que é o perigo das bolhas. E é por isso que o algoritmo funciona. E o Porque algoritmo ele te é muito põe na perigoso. bolha. Né? Ele te Põe. confirma. Então, você gosta de viajar. Aí você começa a receber. Aí você fala, tá vendo? O mundo inteiro está viajando. Todo mundo viajando, Todo menos mundo eu. viajando. Ou menos eu, ou eu também vou. Aí ainda uma bolha saudável, mas daí quando entra questão de política. Quando é da política. E daí todo mundo tem muita certeza que tá do lado certo. Porque olha aqui, tudo que eu vejo tá confirmando minha opinião. E aí você acha que o mundo é a sua bolha. Então, esse é uma coisa muito perigosa. Todos esses vieses, né, que o nosso... o cérebro da gente pega peça, né, na gente. Isso é muito complicado porque a gente acha que está certo, né? E aí você tem a discussão do neurônio espelho, né, que é aquela coisa que é até involuntária, né, que uma pessoa boceja na sua frente, você boceja, isso vale para um monte de outras coisas. Isso não é só uma reação fisiológica, né? Você boceja, eu também bocejo, você começa a usar, você começa a ver que as pessoas começam a trabalhar no lugar, elas começam a se vestir parecido. Ou aqueles casais que são casados há muito tempo começam a ter hábitos parecidos, né? Depois, eu acho que o mais complicado, que vem lá desde o teste do marshmallow, lá em 1900 bolinha, que é a recompensa imediata. E o teste do marshmallow, muito rapidamente, eles fizeram um experimento com crianças, que era o seguinte, eles botavam várias crianças numa sala, crianças de, sei lá, 5, 6 anos, e falavam assim, olha, aqui tem 2 marshmallows, tá, na sua frente. Se eu vou sair, se eu voltar e você não tiver comido, você vai ganhar mais um. Tá? Se você tiver comido, não tem problema. Se tiver vontade de comer, não tem problema, você come. Tá? E aí você via algumas crianças, teve gente que não comeu nenhum, teve gente que comeu um só, deixou o outro, né? Que é o famoso experimento, quanto tempo você demora, quanto tempo você está disposto a esperar para ter lucro. Né? Quanto tempo eu estou disposto a esperar? E aí você tem, hoje em dia, uma discussão enorme sobre a geração ansiosa, né? Que a gente não quer esperar para mais nada. Né? Então, e tem horas que não existe a possibilidade de uma coisa. A gente só vê quando a pessoa conquista alguma coisa, mas a gente não presta atenção em quanto tempo demorou para a pessoa fazer aquilo, o quanto ela se dedicou. Porque ninguém conta. A pessoa só conta na hora que chega lá. Ela não conta quando ela está estudando, ela não conta quando ela está errando, ela não conta quando ela está em dúvida. Ela não conta. Porque isso não é legal, porque isso não dá like, porque isso não dá engajamento. Né? Depois tem uma coisa, não, eu também tive burnout, mas eu conto depois que passou, né? Claro. Enquanto eu estava lá, eu não contei, não. Porque ninguém quer. Por quê? Porque eu também não quero ver o outro com burnout, porque também me deixa inseguro. Então, essas coisas são coisas do cérebro humano que não vão embora. Isso é como o nosso cérebro é configurado. Ou a gente domina isso de alguma forma, ou a gente entende isso e lida com isso de uma maneira produtiva,
Ou então a gente vai ter um problema, a ansiedade vai no pico, a gente vai ter negócios que vão durar pouco, porque a gente ou discute uma coisa imediata ou discute o futuro do planeta, sabe assim? O Né? mundo São vai acabar. coisas muito distantes no tempo. Uma é muito imediata, a outra é o futuro do planeta. Tá bom, mas vamos discutir o que a gente pode fazer hoje para o futuro do planeta dentro de um planejamento, né? Então, assim, a startup, o nascimento das startups é uma coisa muito legal. Mas a gente precisa entender que a startup, em algum momento, ela vira empresa. Então, quando você pega um Nubank da vida, ele hoje é uma empresa. Ele já deixou de ser startup há muito tempo. Ele tem que guardar um frescor do startup, mas ele também não pode. É um momento mais difícil. É quando a adolescência, né? De uma Sim. empresa, adolescência, juventude. Ele não é o Itaú, ele não é tão pesado quanto o Itaú, mas ele não é mais molecão. um molecão. Entendeu? Então, esse momento é um momento difícil, né? E nessa hora, esses vieses, eles dão umas pegadinhas na gente, sabe? Na hora da decisão do negócio. Como que tu acha, Inês, que o marketing consegue considerar isso na hora da gente pensar nas nossas estratégias ali, botando na prática? Eu acho que a gente tem que ouvir Uhum. e a gente tem que conseguir ter empatia. E empatia não é... A gente confunde empatia com simpatia. Simpatia é... Eu vejo um morador de rua, eu falo, nossa, esse cara deve estar lá sentindo frio, eu posso até dar um cobertor para ele, ou dar um alimento, porque ele está com fome. Eu estou sendo, entre aspas, simpática àquela causa. Empatia, eu não vou saber, eu tenho que arrumar um jeito de me colocar na dor do outro. Né? Então, assim, existem técnicas, né? Técnicas de pesquisa. A gente já morou na casa do consumidor, a gente já, entendeu? Porque uma hora, assim, não adianta, gente, tem que sair do seu lugar, entendeu? Eu trabalhei 6 anos com detergente em pó e eu não sabia o nome da marca da minha máquina de lavar roupa. Eu nunca tinha lavado roupa na vida, né? Uma vergonha, mas eu nunca tinha lavado roupa na vida. Mas eu sabia tudo da consumidora. Eu sabia tudo. Eu podia fechar o olho e prever o que ela ia fazer. De tanto que eu prestava atenção no que ela falava. Então, eu acho que o papel do marketing é entender, mas entender é ouvir, escutar, refletir, assimilar e projetar. Botar na prática. Botar na prática. Muito legal. E para a gente concluir, marcas que pensam com o cérebro certo, o que isso quer dizer? Qual que é esse propósito? Como que a gente consegue pensar com o cérebro certo? Eu acho que eu vou reformular essa frase. Eu acho que a gente tem que sentir e ver com os olhos do coração. Legal. Acho que essa é o ver com os olhos do coração. Se eu conseguir olhar para o consumidor e olhar para essa pessoa e ver com os olhos do coração, e o meu coração, a minha emoção, isso não é piegas do tipo, isso dá dinheiro, gente. Não é porque a Inês é legal, é humanista, não é isso não. É porque é isso que funciona. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque senão não é durável. Não é, senão você está fazendo uma relação comercial. Funciona por um tempo, até vir um concorrente. Você vê que esses princípios, eles são bem, digamos, básicos, né? Que todo ser humano tem, eu preciso ser empático, eu preciso ser simpático, eu preciso ver o coração. Só que a gente, conforme passa o tempo, a gente se blinda e deixa de fazer isso. Mesmo lá na nossa essência, sabendo o que a gente precisa ser. Então, às vezes, é só se desarmar e realmente... O simples é o mais difícil, né? É o mais difícil. É o mais difícil. Aí a gente vai botando camadas de complexidade, porque a gente é inteligente, né? A gente vai estudando e a gente vai complicando. Porque é legal falar uma coisa que ninguém entende, é legal. O nosso mercado tem essa terminologia toda em inglês. Aí a gente fala aqueles nomes todos em inglês que ninguém entende. Aí quando todo mundo começa a entender, a gente muda, né? Muda o nome das coisas, é tudo a mesma coisa, mas a gente cria outras coisas. Isso tudo é uma bobagem. Porque a comunicação mais efetiva é aquela mais simples. E simples não é pobre, não é rasa. Simples é relevante, mas é clara. Ela precisa ser clara. E eu preciso conseguir, quando ela é clara e relevante, eu toco o coração das pessoas. Não tem como não tocar. Propaganda para cebola não pode ter que ser explicada. Ela Não. tem que ser... Inês, de verdade, uma
uma verdadeira aula. Não, Agora a gente nenhum, tá nós aqui estamos aqui. refletindo sobre tudo que a gente tem que muito fazer. Não, eu vim legal para mesmo. aprender. Amanhã eu vim cedinho para aprender o dia inteiro. Você é a última a falar para poder prestar atenção desde o início. Coisa Muito boa. legal. Gente, e aí? Vocês estão construindo uma campanha que agrada o consumidor, toca o cérebro dele? Ou vocês estão fazendo alguma coisa que o chefe vai gostar aí depois, hein? A gente ficou com essa Lembro reflexão, de olhar né? com os olhos do coração. Realmente, sentimento, emoção é o que muda. Não é algo bonito, algo esteticamente caprichado. A tem cor que funcionar. favorita do chefe, né? Exato, que é muito comum. Não bota vermelho, não bota porra. Às vezes eu tenho cliente que eu vem. acho assim, por que o seu chefe acha que essa cor é bonita? Vamos lá, vamos conversar com ele. Comece pelo porquê, né? Vamos, isso, olha, para fechar, eu tenho uma frase. Não é o que as pessoas estão fazendo ou o que elas pensam, é por que elas estão fazendo e por que elas pensam. Porque é isso, quando você acessa esse lugar, aí você consegue começar a entender e a trabalhar a mudança de hábito, que era outra coisa que você falou. Muito Mas bom. muito bom. Obrigada. A gente que agradece. Pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram metade do que a gente gostou, já vai ter valido muito a pena. Obrigada, Inês. Imagina. Um prazer te ter aqui com a gente.